Agradecemos a presença de todos nesta importante audiência pública que trata sobre o processo de revisão do Plano Diretor Participativo. Para compor a mesa de autoridades, convidamos o vice-prefeito de São Francisco do Sul, excelentíssimo senhor Valmor Berreta Júnior, neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito Renato Gama Lobo. Convidamos também o coordenador do processo de revisão participativa do Plano Diretor de São Francisco do Sul, senhor engenheiro Ângelo Pereira Costa. Representante da Amunesc, arquiteta Tabata Fujioka. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, cantarem o hino nacional brasileiro. Destacamos na noite de hoje a presença das autoridades, destacamos aqui, agradecemos a presença do vereador Salvador Luiz Gomes, agradecemos ainda aos secretários, gerentes e a todos os presentes na audiência de hoje. O objetivo dessa audiência
é apresentar para a comunidade o diagnóstico coletado na etapa 2 do processo de revisão do plano diretor que corresponde às leituras comunitárias realizadas nos bairros e localidades de São Francisco do Sul. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o vice-prefeito de São Francisco do Sul, excelentíssimo senhor Valmor Berreta Júnior. Boa noite a todos. Ao cumprimentar o coordenador do processo de revisão do plano diretor, Ângelo Pereira da Costa, cumprimentar a arquiteta da Munesc, Tabata Fujioka, cumprimentar o nobre vereador Salvador Luiz Gomes, estendo meus cumprimentos e boa noite a todos vocês que de uma maneira inquestionável e inequívoca, com as suas presenças aqui numa noite fria, realmente demonstram a importância de discutir um plano diretor. Um plano diretor que desse modelo, dessa maneira, dessa magnitude, jamais foi feito aqui em nossa cidade. Nós temos sido enxurrados de uma série de falas em rede nacional de comunicação. Não vou aqui questionar os posicionamentos políticos e ideológicos dessa grande mídia brasileira, mas me coloco e me sinto pertinente de roubar no que a gente ouve todas as noites, quando se questiona que Brasil que eu quero. E eu jogo aqui para vocês e digo: que São Francisco do Sul que nós queremos? Nós estamos na antevéspera de outra enxurrada dos próximos 60 dias, de que eu prometo, eu vou fazer, deixar de fazer, porque eu estou aqui, eu vou lá, eu me coloco como o melhor. E o melhor desse momento somos nós. O melhor somos nós que estamos aqui, discutindo bairro a bairro, discutindo etapa a etapa a nossa cidade. Talvez não tenhamos a ideia da magnitude do nosso movimento, independente de sermos cidadãos, de sermos funcionários da Associação de Municípios, seja da Prefeitura. Todos nós temos a imensa responsabilidade de discutir, questionar, ponderar cada ato que fale em futuro da nossa cidade. Mais uma vez, em nome do município, em nome do prefeito Renato Gama Lobo, dou boas-vindas a todos vocês. Agradeço imensamente essa atitude de ser cidadão do bem. Muito obrigado. Dando continuidade à audiência de hoje, apresentaremos o vídeo institucional sobre o processo de revisão do plano diretor. Nossa cidade é de todos. Um local feito por milhares de pessoas de diferentes culturas, hábitos e perfis socioeconômicos. Ela está sempre evoluindo e crescendo. Mas que direção ela deve seguir?
Para uma cidade evoluir com qualidade de vida para seus filhos e netos, é preciso planejamento. E um dos mais importantes instrumentos de planejamento do município é o Plano Diretor. Ele organiza e idealiza a cidade para os próximos 10 anos, preparando seu crescimento e funcionamento da área urbana à área rural. Por isso, é hora de revisar o Plano Diretor atual, avaliando a cidade, seus problemas e criando propostas para evoluirmos de forma plena e inclusiva, com infraestrutura, geração de trabalho e renda, preservação ambiental, valorização da cultura, saúde e educação. Se as cidades são feitas por pessoas e para as pessoas, como você pode colaborar? Nossa cidade deve ser construída por várias mãos. Participe dos eventos comunitários e audiências públicas da revisão do Plano Diretor. Você não pode ficar de fora. Vamos construir juntos a cidade que queremos. Senhoras e senhores, neste momento encerra-se então a sessão de abertura da audiência. Agradecemos a todos os componentes da mesa que neste momento será desfeita, para que nós possamos darmos então continuidade aos trabalhos previstos para a noite de hoje. Vamos então à leitura do regimento interno desta segunda audiência pública. Minuta de regimento interno, segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de São Francisco do Sul. Capítulo 1º, da convocação e objetivos. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, através do prefeito em exercício de São Francisco do Sul, com a finalidade de atendimento ao princípio comunitário e da participação popular, que se fundamenta nos direitos do cidadão e da comunidade, com fulcro na Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 40 do Estatuto da Cidade e na Lei Orgânica Municipal, convoca a segunda audiência pública, que será realizada no dia 7 de agosto de 2018, às 19 horas, no Cine Teatro 10 de Novembro. Cito a Rua Doutor Hercílio Luz, número 50, bairro Centro, com os seguintes objetivos. Primeiro, apresentar o diagnóstico coletado na etapa 2 do processo de revisão do Plano Diretor, que corresponde às leituras comunitárias realizadas nos bairros e localidades de São Francisco do Sul. Capítulo 2º, dos participantes. Artigo 2º. São participantes da audiência qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto objeto da discussão. Capítulo 3º, do planejamento, organização e funcionamento. Artigo 3º. Esta audiência será filmada e realizada na forma de exposição e manifestações verbais e escritas por participantes, com tempo de duração de 2 horas. Artigo 4º. As ações destinadas ao planejamento, organização e funcionamento da audiência serão coordenadas pelo grupo técnico e grupo operacional, nomeados através das portarias número 14.499/2017 e número 14.500/2017. Artigo 5º. Compete ao grupo técnico e grupo operacional, primeiro, promover a leitura e aprovação deste regimento pelos participantes da audiência. Segundo, instalar os trabalhos da audiência e conduzi-los de acordo com o disposto neste regimento. Terceiro, promover a discussão e deliberação sobre a apresentação referida no inciso 1 do artigo 1º. Quarto, prestar esclarecimentos quando solicitados e resolver questões de ordem. Quinto, coordenar o processo de recebimento e sistematização das eventuais manifestações. Sexto, resolver os casos omissos deste regimento. Artigo 6º. A audiência contará com mesa coordenadora, composta por membros integrantes do grupo técnico e AMUNESC, a qual prestará esclarecimentos
sobre manifestações verbais ou por escrito sobre o tema exposto. Parágrafo único. As manifestações por escrito deverão ser encaminhadas através de formulário, disponibilizado em meio impresso, junto ao credenciamento da audiência, a qualquer interessado na quantidade que este desejar. Artigo 7º. As manifestações observarão os seguintes procedimentos. Primeiro, será garantido para as manifestações verbais, sempre ao microfone, um tempo de 1 minuto e 30 segundos e o mesmo em caso de réplica, sendo os tempos cronometrados. Segundo, a mesa coordenadora analisará as manifestações realizadas por escrito e se pronunciará sobre os questionamentos e ou contribuições recebidas, podendo respondê-la posteriormente por escrito. Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 8º. Encerrados os trabalhos da audiência, a comissão técnica se responsabilizará pela sistematização, divulgação e publicação dos resultados. Roteiro: segunda audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor Participativo de São Francisco do Sul. Data: 7 de agosto de 2018, horário: 19 horas. Local: Cine Teatro 10 de novembro, Rua Doutor Ercílio Luz, número 50, bairro Centro. Primeiro, abertura, composição da mesa. Segundo, regimento da segunda audiência, leitura, discussão e aprovação. Terceiro, a apresentação da segunda etapa do processo de revisão do plano diretor, leituras comunitárias. Quarto, abertura para manifestações. Quinto, encerramento. A partir deste momento, a equipe da Amunesc, composta pela arquiteta Natália e a arquiteta Tabata, juntamente com o coordenador Ângelo, farão a apresentação do diagnóstico das 27 reuniões comunitárias que ocorreram no período de 24 de abril a 25 de julho de 2018. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que eu fico com esse negócio, tá bom? Eu não consigo, peraí. Então, a gente está reunido hoje para a gente apresentar para vocês uma devolutiva do resultado das 27 reuniões que a gente teve em São Francisco do Sul, em várias localidades e reuniões setoriais. Essa segunda audiência tem esse intuito de conclusão da segunda etapa, que são as leituras comunitárias e setoriais, e que a gente faz essa devolutiva para toda a comunidade. As reuniões comunitárias e setoriais, elas são, como a gente explicou em várias outras reuniões, esse primeiro contato que a gente teve com a comunidade, onde a gente teve esse primeiro contato e a gente pôde receber os anseios e as perspectivas que as comunidades tinham em referente à cidade, ao que elas queriam para o futuro, em relação aos pontos positivos e pontos negativos da localidade. E também refletir sobre o que é importante para São Francisco do Sul, o que se pretende para o futuro de São Francisco do Sul para os próximos 10 anos. Como a gente colocou, então, essas reuniões a gente dividiu para atingir todas as localidades e ter o máximo de participação e todo mundo ter a chance de colocar e expor seus anseios e suas perspectivas para o futuro. A gente teve 27 reuniões ao total, 4 setoriais e 23 em várias localidades. E então a gente teve todo esse... Onde tem uma bolinha no mapa foi uma reunião setorial. Em cada reunião setorial teve um momento muito importante também, que foi a eleição dos delegados. Então a gente recebeu os anseios e as perspectivas da comunidade e em cada uma dessas reuniões foi eleito um representante, o qual dará continuidade nos processos de revisão do plano, que são denominados delegados. Como
que funcionou essa metodologia das reuniões. Para quem não esteve presente, a gente vai explicar. Então, primeiro tinha uma abertura por parte da prefeitura, dizendo sobre o processo de revisão do plano diretor. Aí, esse vídeo a gente também exibiu em todas as reuniões. Depois foi feita uma explanação técnica da UNESCO, falando sobre a importância do plano diretor, a cada quanto tempo deve ser revisado, e também depois uma apresentação da equipe técnica da prefeitura, falando sobre o plano diretor atual. Então, falou sobre o zoneamento atual e o que é permitido em cada zoneamento. Após, foi feita uma dinâmica, onde foi feito 3 perguntas, como a Tabata comentou, que é os pontos positivos que o local tem, os pontos negativos e a cidade que vocês querem para São Francisco do Sul. Então, isso tudo foi relatado em tarjetas e colado nos painéis. Depois foi feito uma priorização dos moradores daquela região, que daí elencaram 3 prioridades positivas e 3 prioridades negativas. E, por fim, a eleição de delegados. Foi eleito um delegado titular e um suplente por cada reunião dessa que a gente realizou. E esse é o resultado das reuniões, né, de cada reunião dessas. A gente tentou resumir e trazer para vocês o que foi dito e eleito como prioridade positiva e negativa em cada uma dessas localidades. A primeira, então, aconteceu no dia 24 de abril. A gente teve 58 participantes. Foram eleitos como delegados o Adriel e o João. E como pontos positivos priorizados ficou a escola e creche municipal, o transporte urbano eficiente e estruturas de serviço e a localização próxima ao centro. E como pontos negativos priorizados ficou a falta do posto de saúde, a falta de segurança pública e pavimentação de vias. A segunda reunião aconteceu na Praia Grande, dia 26 de abril, às 19 horas, 40 participantes, e como delegado ficou como titular o Tiago e o Leonardo. A gente tem as fotos ali dos delegados. E aí os pontos positivos priorizados pela Praia Grande foi a natureza, o bairro totalmente residencial e a limpeza das praias. E pontos negativos priorizados, a falta de educação ambiental, a falta de infraestrutura, falta de caixas eletrônicos nas praias e o abandono de animais. Em todas essas reuniões a gente teve várias tarjetas. A gente está trazendo para vocês o que foi priorizado. Então, a terceira reunião foi na Enseada e Prainha, no dia 8 de maio. A gente teve 80 participantes. Foram eleitos como delegados e suplentes o titular Marcos e a suplente Viviane. E como pontos positivos priorizados ficou o artesanato local, o patrimônio natural e paisagístico e as praias. E como os principais pontos negativos ficou saneamento básico, falta de rede de esgoto, falta de segurança fora da temporada e falta de empregos. Depois foi a reunião do Ubatuba, na localidade do Majorca, dia 10 de maio, 39 participantes, ficou o Diogo como titular e a Janete como suplente. Pontos positivos priorizados pelo Majorca: a equipe médica do bairro, o grupo de teatro da Associação de Moradores, Escola Ida Beatriz, o atendimento, União dos Moradores do Bairro e coleta de lixo. Depois, pontos negativos priorizados foi a educação ambiental, a falta de conclusão da obra da quadra da Escola Ida Beatriz, falta de infraestrutura, pavimentação, saneamento básico e falta de regularização fundiária. A quinta reunião, também no bairro Ubatuba, foi na localidade da Reta do Ubatuba, Orla do Itaguaçu e Ubatuba, que ocorreu no dia 15 de maio. Teve 39 participantes e como delegado titular ficou Luiz de Almeida e suplente Cláudio. Os principais pontos positivos priorizados foi a belezas naturais, as praias e a coleta de lixo em Ubatuba. E os principais pontos negativos ficou a falta do projeto Orla, a falta de agências bancárias
e falta de aproveitamento dos balneários para esportes aquáticos e mau atendimento dos órgãos legislativo e executivo. Depois a gente teve mais uma reunião no Ubatuba, só que na localidade do Sandra Regina, que aconteceu dia 17 de maio, 39 participantes, titular José Carlos e suplente Rudy Meyer. Então, pontos positivos priorizados: cidade tranquila, meio ambiente preservado, cidade pequena em contato com a natureza, comércio em geral constantemente aberto. Pontos negativos priorizados: a falta de saneamento, a falta de agências bancárias e o descarte inadequado de resíduos. Ainda na reunião do Ubatuba, a gente teve a 7ª reunião na localidade da Praia do Forte, Capri, no dia 22 de maio, onde a gente teve 83 participantes. Como titular ficou o Marcos Netanael e suplente o Maxwell. E os principais pontos positivos ficaram Porto Público, beleza da orla e morros preservados. Como os principais pontos negativos ficou a instalação do Porto Brasil Sul, a má conservação da estrada do Forte e a ausência de tratamento de esgoto. Depois, então, foi a reunião do Iperoba, dia 24 de maio, com 31 participantes, delegado Jardel e suplente Milton. E os pontos priorizados no Iperoba como ponto positivo ficou a implantação do novo porto no Forte, a universidades no bairro do Iperoba e o aeródromo. E pontos negativos priorizados: a dificuldade da regularização fundiária, a falta de saneamento básico e a falta de transporte público integrado. A 9ª reunião, então, foi no Paulas. No dia 29 de maio, a gente teve 46 participantes. Como delegados, titular ficou o Joel e como suplente ficou o Rodrigo. E como principais pontos priorizados, positivos, ficou o Paula como potencial turístico e hoteleiro, preservação do Morro dos Ingleses, potencial para marinas. E como pontos negativos priorizados, ficou o armazéns de fertilizantes, saneamento básico, Lei Complementar 43 de 2003, artigo 55, parágrafo único, permissão de qualquer atividade no município. A 10ª reunião, então, foi na Vila da Glória, na região do Estaleiro e Frias. Lá a gente teve 2 reuniões. Aconteceu dia 5 de junho, essa no período da tarde, teve 40 participantes. Como delegado titular ficou o José Valdo e suplente o Luiz Carlos. E os pontos positivos priorizados foi o desenvolvimento da construção náutica, o meio ambiente como um todo e água mananciais. Pontos negativos priorizados foi a falta de programa social de regularização, horário do ferry boat, limitação e infraestrutura precária na região. A 11ª também na Vila da Glória, só que na localidade da Praia Geral, Praia Bonita, Saí e Saimirim. Então a gente teve 59 participantes. Essa reunião foi no mesmo dia, só que no período da noite. E como delegado titular ficou o senhor Antônio e como suplente o Edmilson. Os pontos positivos priorizados ficou a segurança jurídica da Lei 4344 de 2013, a água manancial, as festas tradicionais da cidade e a ambulância. Pontos negativos priorizados ficou o horário do ferryboat, a falta de segurança, a falta de taxa diferenciada para a travessia dos moradores da comunidade. Depois, a 12ª reunião foi no Rocio Pequeno, dia 7 de junho, 46 participantes. Como titular ficou a Milton e suplente a Maiara. Pontos positivos priorizados pelo Rocio Pequeno ficou bica d'água, qualidade de vida e segurança jurídica das leis 43 e 44 de 2013. E pontos negativos priorizados: os produtos químicos próximos a residências, conflito residencial e portuário, falta de emprego e leis 43 e 44 de 2013. A 13ª, então, foi no centro, no dia 13 de junho. Nós tivemos 39 participantes.
Como delegado ficou eleito titular Paulo Henrique e como suplente Márcio Luiz Teixeira. Os pontos positivos priorizados ficou patrimônio cultural em diversas áreas do município, a Baía da Bitonga para o desenvolvimento já existentes e novos, a qualidade de vida. Como os pontos negativos priorizados ficou o trem passando no centro da cidade, a falta de segurança pública e falta de lei de incentivo para o desenvolvimento portuário, industrial e outros setores. 14ª reunião, São José do Acaraí, dia 14 de junho, 36 participantes. Como titular ficou Ézio e suplente a Ceciliona. Pontos positivos priorizados: o Colégio Estadual do bairro, a Praça do bairro, as praias, principalmente a preservação do sumidouro, vagas nas escolas públicas que atendem os alunos. Pontos negativos priorizados: falta de policiamento nas escolas e tráfico de drogas, falta de segurança na travessia da BR-280 e a inconstitucionalidade da Lei 43 e 44 de 2013 sem audiência pública. A 15ª reunião aconteceu no bairro Água Branca, no dia 19 de junho. Teve 54 participantes. Como delegado titular ficou o Josiel e como suplente o José Ronaldo. E os principais pontos positivos priorizados ficou Leis Complementares 43 e 44 de 2013, a Escola Walter da Costa, Equipe Unida, potencial de turismo para diversas vertentes, náutico, ecológico, negócios religiosos, etc. Como pontos negativos priorizados ficou a falta de saúde mais especialidades, a falta de segurança viária, sinalização nos trevos, passarelas, etc. O desemprego e a falta de segurança pública. Então, no Ervino, aconteceu dia 21 de junho, tinham 72 participantes. Como titular ficou o Alan e suplente o Alceu. Pontos positivos priorizados pela localidade do Ervino: a subprefeitura no bairro, a importância da verticalização dos edifícios para a rede de hotéis e a possibilidade de ligação entre o município e Barra do Sul, inclusive por balsa. Os pontos negativos priorizados foi a ligação irregular de energia no bairro Ervino, a falta de tratamento de esgoto, falta de segurança pública e limitação da escola até a 4ª série. A 17ª ficou no bairro Morro Grande, no dia 26 de junho, com 38 participantes. Como delegado ficou o Cassiano e como suplente o Joel. Os principais pontos positivos priorizados ficou o condomínio industrial que gera emprego, potencial de desenvolvimento sustentável na área portuária e leis complementares 43 e 44 de 2013 para novos investimentos. Como os pontos negativos priorizados ficou a falta de investimento no turismo, a falta de saneamento básico, negligência do poder público, a evasão dos profissionais na cidade e falta de ampliação da escola do bairro até o 9º ano. A 18ª reunião foi no bairro Rocio Grande, no dia 28 de junho, com 79 participantes. Como delegado titular ficou o Rangel e suplente o Sr. Roberto. Pontos positivos priorizados pelo Rocio Grande foi o Colégio Claurenice, a Baía da Bitonga com potencial de desenvolvimento portuário sustentável e recursos naturais, intelectuais, pessoais do povo hospitaleiro desta cidade e os mananciais de abastecimento da Vila da Glória e da Rua Norberto Nunes da Silva. Pontos negativos priorizados, Lei 43 e 44, artigo 55, que permitem fazer qualquer empreendimento em qualquer lugar necessário, revisão, falta de saneamento básico e trem cortando a cidade. A 19ª aconteceu no 4 de julho, no bairro Laranjeiras, com 69 participantes. Foram eleitos como delegado titular o Salmo e suplente a Tânia. E os pontos positivos priorizados ficaram a vocação portuária sustentável, a pesca artesanal e frutos do mar, potencial turístico, religioso, náutico, esportes, negócios, etc. e mananciais próximo ao morro local.
Os pontos negativos priorizados ficou operação da Lei 4344 de 2013, em especial o artigo 55 da Lei 44, e revogação de alguns outros artigos. O novo porto na Bahia, novos portos na Baía Babitonga e instalação da área indígena na região. A 20ª reunião, então, foi na área rural, aí na Tapera, dia 5 de julho, com 62 participantes, delegado titular Milene e suplente Luiz Carlos. Pontos positivos priorizados pela Tapera: o potencial de turismo histórico da cidade, incluindo o turismo rural, a qualidade de vida da localidade da Tapera e a segurança da Lei 4344 para o desenvolvimento da cidade. Pontos negativos priorizados: falta de infraestrutura viária para transporte público, falta de cumprimento das promessas políticas e falta de pavimentação e melhoria de infraestrutura na localidade. A 21ª reunião foi na área rural da Ribeira, no dia 9 de julho, com 24 participantes. Como delegado titular ficou o Samuel e como suplente o Fabiano. Os pontos positivos priorizados ficou a pesca artesanal da comunidade, a Baía Babitonga e os produtos que podem ser extraídos, o colégio da localidade com ótimos professores. E os pontos negativos priorizados ficou a falta de reparação ambiental pelos empreendimentos, a BR-280, único acesso à cidade, e a destruição ambiental pela Confloresta e Pedreira e fechamento do canal do Linguado. A 22ª reunião também na área rural, na Gamboa, aconteceu dia 12 de julho, com 48 participantes. Como delegado titular ficou o Salvador, Luiz Gomes e suplente a Lenilda Antônio. Pontos positivos priorizados, então, foi a coleta de lixo, inclusive o reciclável, o hospital municipal e a instalação da rede de água potável. E os pontos negativos, então, ficou a retirada do posto de saúde da Gamboa, a falta de telecomunicação, internet, telefonia e telefonia pública, e falta de duplicação da BR-280, horários de ônibus restritos, não ampliação do cemitério da Gamboa e não existência de capela mortuária, e falta de espaços de lazer. A 23ª, então, aconteceu no Miranda, no dia 17 de julho, com 39 participantes. Como delegado ficou titular a Roseli e como suplente o Oscar. E os pontos positivos priorizados ficou a Associação de Moradores, a escola, ESF e escola Ruth Nóbrega Martinez, e tranquilidade e sossego da comunidade e área verde da região. Como pontos negativos priorizados ficou esquecimento do poder público com a comunidade, a Lei 4344, que autoriza empreendimentos em qualquer lugar, artigo 55 da Lei 44, e a falta de emprego na cidade. Depois a gente teve as reuniões setoriais. Então, a gente teve uma reunião específica do Centro Histórico, que até foi um pedido do IFAM. Ela aconteceu dia 24 de julho, no período da tarde. Tivemos como delegado o Teodoro como titular e suplente a Janine. Os pontos positivos priorizados aqui pelo Centro Histórico foi a utilização dos imóveis do Centro Histórico, tanto para moradia quanto comercial, a Baía Babitonga e os portos existentes. E os pontos negativos priorizados foi o abandono dos casarios do Centro Histórico, a falta de uso dos prédios públicos virando ruínas e a falta de esgoto sanitário e tratamento individual, ET. A outra reunião setorial ocorreu também no mesmo dia, 24 de julho à noite, que foi do setor econômico. Nós tivemos 72 participantes e foi eleito como delegado o titular Hugo e o suplente Daniel. Como pontos positivos priorizados ficou potencial econômico da região, portos públicos, potencial para novos empreendimentos e segmentos, segurança jurídica para atrair investidores instituídas pelas leis 43 e 44 de 2013. Como pontos negativos priorizados ficou a falta de duplicação da BR-280, a linha férrea dentro da cidade e falta de incentivo para novos empreendimentos. Depois a gente teve mais duas reuniões setoriais, que foi
foram nas áreas indígenas localizadas no município. Então teve uma reunião na área indígena da Laranjeiras, que foi dia 4 de julho. Titular ficou Domingos e suplente Rodolfo. Foi aplicada a mesma metodologia, mas nas áreas indígenas, nas duas áreas, foi pedido que fosse deixado lá todo esse material para ser preenchido e devolvido uma semana depois. Então, eles, na Laranjeiras, elencaram somente pontos negativos, que ficou, e não houve priorização. Eles chegaram num consenso e elencaram os pontos negativos. Então, para eles, falta de segurança na via de acesso à comunidade, desmatamento, degradação da nascente, o comércio, bares e casas noturnas, a falta de consulta à comunidade para a elaboração do projeto da Via Costa do Encanto no trecho próximo, a indústria e fábricas próximas da terra indígena e falta de consulta à comunidade sobre empreendimentos e falta de consulta à comunidade para intervenções diversas que as afetem. A outra reunião setorial aconteceu, então, no dia 25 de junho, também na área indígena da Reta. Teve 15 participantes, foi eleito como delegados o Domingo, Hugo e suplente Joel Ramírez. Também foi, da mesma forma, foi apresentada a metodologia, a mesma metodologia, porém, eles solicitaram que fosse deixado também o material para entregar uma semana posterior. Teve o acompanhamento da FUNAI em todas as reuniões e na primeira reunião do Ministério Público Federal. Então, toda essa metodologia foi acompanhada e eles solicitaram que eles precisavam de mais tempo para poder fazer a metodologia. E eles responderam, então, como pontos positivos, também não teve priorização de tema, ficou turismo, belezas naturais e segurança. E como pontos negativos ficou a falta de iluminação pública, acostamento da rodovia, falta de oportunidade de trabalho para indígenas, desmatamento, estrutura de lazer na aldeia, falta de segurança de acesso à aldeia, um ponto específico para a venda de artesanato indígena. Bom, aí nós chegamos ao final de todas as reuniões. Então, de posse de todo esse material, nós tabulamos tudo isso dividido em temas, para que a gente pudesse ter um resultado. A gente dividiu, então, em temas social, equipamentos públicos, infraestrutura, mobilidade, saneamento básico, patrimônio, meio ambiente, regularização fundiária e habitação, legislação, ordenamento territorial, integração regional, economia, turismo e gestão pública. Todos esses temas a gente vai demonstrar para vocês, transcrevendo em frases. Só gestão pública, que são assuntos referentes à manutenção, fiscalização, que são assuntos que vão ser direcionados à gestão e não a conteúdos de plano diretor. Então, resumindo, tudo o que foi dito sobre a cidade que a gente quer para o futuro de São Francisco do Sul, teve várias tarjetas. Só que se fosse ler todas as tarjetas, ia ficar uma apresentação muito cansativa. Então, como a gente classificou tudo por temas, priorizando já por categoria, a gente fez as frases e classificou todas as tarjetas para chegar nesse resumo. Então, na mobilidade ficou promoção de ações para implementar os princípios da mobilidade, contendo especialmente previsão de acesso alternativo à cidade, duplicação da BR-280, provisão de novas vias de ligação entre bairros, acessibilidade universal, transporte público integrado e qualificado, segurança no deslocamento de pessoas através da padronização das calçadas, implementação de ciclovias interligando bairros e balneários, solução para a passagem de trem pela cidade. Depois, relacionado ao tema economia, a gente resumiu, então, uma economia com desenvolvimento sustentável, integrando economia, sociedade e meio ambiente, fomento ao desenvolvimento equilibrado das vocações portuária e turística em harmonia com o meio ambiente, e fortalecimento do comércio e prestação de serviços, valorização da pesca artesanal e instalação de novas empresas, resultando em mais oferta de emprego. Aí no turismo, então, ficou o desenvolvimento do potencial turístico em todas as suas vertentes, de forma a consolidar-se como economia geradora de emprego e renda,
e a implantação de infraestrutura turística e capacitação da mão de obra local. Como no tema revisão do ordenamento territorial e legislação, ficou a revisão das leis referentes ao planejamento urbano em compatibilidade com a Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, de forma a ordenar o território, revendo os zoneamentos e índices urbanísticos, minimizando os conflitos de usos e considerando as vocações das localidades, usos consolidados, características físicas, culturais, sociais e econômicas. Revisar a delimitação dos bairros, desmembrando ou reconhecendo comunidades consolidadas, considerando suas características geográficas, históricas, populacionais e culturais. Depois, no tema meio ambiente, então ficou resumido a promoção da preservação ambiental, contemplando nascentes, mananciais, Baía-Bitonga, Parque Acaraí, rios, manguezais, restingas, praias e sua balneabilidade, encostas de morro, fauna e flora, e potencialização de ações econômicas e sociais sustentáveis de forma a promover o desenvolvimento sustentável. Relativo à infraestrutura, ficou uma cidade então com implantação de infraestrutura urbana de forma equânime em todo o território, especialmente a pavimentação de ruas, iluminação pública, acesso aos serviços de telecomunicações, revitalização de orlas e de vias principais, sinalização viária e turística. No item equipamentos públicos, então ficou a criação de áreas destinadas ao lazer, vivência, cultura e esporte em todas as localidades. Revisão da distribuição dos equipamentos de saúde e educação, observando a demanda de cada localidade. Previsão de banheiros públicos nas praias, de ampliação ou criação de cemitérios e capelas mortuárias, terminal rodoviário estrategicamente localizado e espaço para comercialização de produtos locais. Com o saneamento básico ficou a promoção do saneamento básico de forma integral, incluindo tratamento de esgoto, abastecimento de água potável, drenagem pluvial, balneabilidade dos balneários, limpeza e manejo de resíduos sólidos. Aí, se tratando de habitação social e regularização fundiária, a cidade que se quer com subsídio a ações de regularização fundiária, assegurando habitabilidade, acesso à infraestrutura básica, denominação de logradouros e numeração predial e provisão de habitações de interesse social e fiscalização efetiva das áreas consolidadas. Depois, em preservação do patrimônio histórico e cultural, resumimos que ficou a preservação da identidade do município, conservando e promovendo ações de preservação do patrimônio materiais e imateriais. O tema social, então, ficou a manutenção da qualidade de vida e da tranquilidade local. E aí, na questão de gestão pública, que então vai ser feito aquele relatório entregue para a gestão, que é a promoção de fiscalização efetiva e manutenção de todos os equipamentos e infraestruturas a nível municipal, estadual e federal. Por fim, com base em todos esses relatórios e tudo que foi trazido nas tarjetas em todas essas reuniões, essas 27 reuniões, para a gente ter um panorama a nível de cidade em relação a esses temas, a gente contabilizou tudo que foi dito em cada item desses temas. Chegando então a um gráfico que expressa exatamente o que a cidade de São Francisco do Sul como um todo vê como prioridade de pontos positivos e negativos. Então, em primeiro lugar, no ponto positivo da cidade, ficou o meio ambiente com 38,06%. Em segundo lugar, ficou a economia com 23,23%. Em terceiro lugar, ficou o patrimônio com 13,76%. Em quarto, o turismo. Depois, ordenamento territorial, mobilidade, legislação, integração regional, saneamento básico e infraestrutura. Esses foram os itens que foram classificados como mais citados para gerar o gráfico de porcentagem. Da mesma forma, a gente fez com os pontos negativos. Então, o resultado geral da cidade resultou como ponto negativo, em primeiro lugar, a mobilidade.
Em segundo lugar, também a economia, e aí a gente já vai explicar, porque saiu em segundo lugar no positivo e no negativo. Depois, em terceiro, a infraestrutura e, por sequência, meio ambiente, legislação, saneamento básico, aí, por fim, né? A gente percebeu que a economia apareceu em segundo lugar, tanto no ponto positivo como no ponto negativo. Então, a gente trouxe para vocês um esclarecimento, porque a economia é bem vista na cidade porque ela tem possibilidade de desenvolvimento sustentável, ela tem o porto público, que é um ponto positivo da cidade, a gente tem a pesca artesanal, o comércios e serviços. Então, tudo isso foi bem visto pelas comunidades e ficou em segundo lugar. Porém, nos pontos negativos também tem muito a melhorar. Então, tem o desemprego, a falta de mão de obra qualificada, a falta de oportunidades para jovens e a má distribuição de renda. Então, por isso ela aparece tanto no positivo como no negativo em segundo lugar. Bom, esse foi o resultado, então, o diagnóstico que a gente tem da leitura comunitária da cidade de São Francisco do Sul ao longo dessas 27 reuniões. O que a gente vai mostrar agora é quais são as próximas etapas. Então, a gente finaliza hoje a etapa 2, que é a etapa da leitura comunitária. A etapa 3 é uma etapa de leitura técnica, que ela tem sido feita internamente entre a Prefeitura e a Munesc, que é juntar todas as leis, todos os estudos relativos ao planejamento urbano. E aí, então, a etapa 4, que é a próxima etapa, que é a capacitação de delegados e oficinas de planejamento, que é uma etapa dedicada aos delegados eleitos nas comunidades. Depois disso, quando a gente fizer essa capacitação dos delegados e as oficinas, que é onde vai se discutir a revisão do plano diretor, nós iremos para a etapa 5, que é a elaboração da minuta de revisão do plano diretor, onde vai ser feita uma etapa interna, onde vai ser redigida a lei e feito alterações nos mapas. E aí depois isso vai ser disponibilizado em consulta pública, em audiência pública, para depois voltar para ajustes finais na etapa 6 e novamente ser apresentado em audiência pública para que na etapa 8 vá então para a Câmara de Vereadores. Só destacando que todo esse material que a gente apresentou e também o material na íntegra, o resumo de cada comunidade vai ser entregue ao seu delegado na etapa de capacitação e oficinas. Então, esse é um resumo geral de tudo que foi contemplado nas reuniões, mas o material em si vai ser trabalhado com os delegados, que é quem vai representar cada uma dessas localidades na continuação do processo do trabalho de revisão. Então, vocês podem acompanhar as próximas etapas sempre no site, tem um linkzinho que contém todas essas informações, etapa por etapa, documentações, é só consultar o site da Prefeitura. Isso, obrigada. Dando sequência aos trabalhos, conforme o artigo 7º, as manifestações observarão os seguintes procedimentos. Primeiro, será garantido para as manifestações verbais, sempre ao microfone, um tempo de 1 minuto e 30 segundos e o mesmo em caso de réplica, sendo os tempos cronometrados. Segundo, a mesa coordenadora analisará as manifestações realizadas por escrito e se pronunciará sobre os questionamentos e ou contribuições recebidas, podendo respondê-la posteriormente por escrito. Os formulários para os questionamentos já estão nas laterais. Quem quiser que o questionamento seja lido pelo cerimonialista,
preenche o formulário, ok? Já aqueles que quiserem fazer o questionamento oralmente, podem se dirigir então aos microfones nas laterais. Nome e pergunta. Boa noite, o meu nome é Márcio Luiz Teixeira, estou como delegado suplente do centro. Tenho, dentro desse tempo de um minuto, apenas 3 perguntas, bem simples, né? Inicialmente, no final da apresentação, a arquiteta Tabata falou que o resultado geral das leituras comunitárias foi dividido em temas e que foi priorizado por categorias, e ela falou assim: a gente classificou. Eu gostaria que fosse esclarecido quem é a gente, se foi a Munesc, equipe técnica, núcleo gestor, qual entidade ou órgão dentro do processo que fez essa classificação. A segunda parte da minha pergunta: quando foi apresentado essas classificações, apareceu no campo turismo a qualificação da mão de obra dos francisquenses, que na minha modesta opinião deveria estar talvez na economia ou em qualquer outro ponto, mas não no turismo, né? A não ser que seja uma qualificação de mão de obra específica para o caso de turismo. Fora isso, ela estaria fora do contexto, pelo menos na minha avaliação. E a última pergunta, então, foi quando foi apresentado o tema revisão do ordenamento territorial e legislação, foi falado um conceito que me deixou bastante duvidoso, que foi comunidades consolidadas. Não sei do que se trata, o que são e de onde vieram essas informações para se colocar como comunidades consolidadas dentro desse aspecto. Obrigado. Só em resposta, então, os temas foram classificados pela Munesc. A gente tinha que fazer um resumo para a apresentação da audiência, então a gente classificou todas as tarjetas por temas e quem elaborou a classificação de todas elas foi a Munesc. Em relação a áreas consolidadas, referente que surgiu em várias reuniões comunitárias, que eles queriam que transformassem em bairros. Então, essa é uma demanda que veio direto de lá, então a gente colocou como comunidades consolidadas, porque são localidades. Como no Batuba a gente teve a localidade do Majorca, a localidade do Forte, então todas essas comunidades pediram para se tornar no futuro um bairro. Então por isso que surgiu essa demanda na frase. A mão de obra qualificada é porque esta demanda também surgiu dentro desse item específico. O tempo todo nas leituras comunitárias, tudo que a gente trouxe é um reflexo íntegro da leitura comunitária. Então, dentro das reuniões, surgiu que eles queriam mão de obra qualificada para atender o turismo. Então, pode se repetir na economia, mas essa é uma demanda específica do turismo. Ok. Só para lembrar mais uma vez, quem não quiser vir aqui à frente ao microfone, os formulários estão nas laterais, ok? Alguém mais? Eu sou Luciane. Eu gostaria de solicitar que esse material, diferentemente do que vocês explanaram, que ele seria direcionado aos delegados, que ele ficasse disponível, para que as pessoas olhem com mais calma, com mais tempo, possam aprofundar a análise de tudo que foi levantado ali e que se abra um prazo para manifestações. Acho que é muito importante que a gente também participe como cidadãos, não apenas através do delegado, mas que a gente possa propor sugestões de adequação ou o que quer que nós consideremos necessário. Queria também perguntar qual é a orientação ou a sugestão do grupo que está coordenando o trabalho do plano diretor, para que a interação entre os delegados e a comunidade que ele representa aconteça. Porque eu entendo que o delegado aqui vai ser a voz da comunidade, mas deve existir uma orientação para que esse delegado se reúna com as pessoas,
das comunidades, das respectivas comunidades, para então se possa, né, através dele, expressar o desejo, o anseio da comunidade em relação a tudo que vai ser tratado. E a última pergunta seria reiterando, né, o que a pessoa anterior, o Márcio, comentou, em relação ao que foi colocado ali, quais foram os critérios, né, utilizados, porque eu acho que é um desafio, né, traduzir os anseios da população em enunciados, né. Então, eu gostaria de saber de que forma qual critério que foi selecionado, se foi junto com a prefeitura, se foram apenas vocês, e de que forma que vocês criaram aqueles enunciados de cada tema, né? Obrigada. Sobre a questão do material, ele vai ser disponibilizado agora no final da audiência, para ficar para consulta de todos vocês, no site da Prefeitura. Também foi frisado em todas as reuniões comunitárias que as pessoas que estavam participando remetessem isso a todas as pessoas conhecidas, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, e também que cobre dos delegados que seja cumprido o que foi dito nas reuniões. Então, o delegado foi eleito pela comunidade, é reconhecido pela comunidade, então ela tem que procurar o seu delegado. Os temas foram classificados da forma que eu li ali, a gente pegou tudo que foi dito, juntou o que eram assuntos afins e elaboramos os temas para então formar as frases. Na verdade, essa questão do prazo para alteração, a gente vai ter lá na etapa 5 uma etapa de consulta pública, onde esse material vai ficar disponível por um determinado tempo para consulta de vocês, de todas as etapas que chegarem até a etapa 5. E aí, então, vão poder ser feitas propostas de revisão. Ok. Próximo questionamento. Boa noite, eu sou José Ronaldo, delegado suplente do Água Branca, e eu queria perguntar para vocês, a Amunesc, né, já que o assunto é a metodologia aí, essa metodologia vocês utilizaram em outros municípios? Quantos municípios? Se tem alguma notícia se isso foi bem aceito, essa metodologia em outros municípios? Até porque virou projeto e foi referendado pela Câmara Municipal, né, desses municípios. Então, vocês têm algum dado sobre isso? Essa metodologia, então, ela realmente vem sendo estudada e também lapidada, conforme a gente vem trabalhando em outros municípios associados à Amunesc. Então, a gente está concluindo dentro dessa mesma metodologia, a revisão do plano diretor de Campo Alegre, o de Araquari e de Balneário Barra do Sul, que está já na minuta final, que vai ser disponibilizada já para consulta pública. Né? A gente vai ter agora, na outra semana, já a audiência pública de apresentação da minuta do município de Campo Alegre. A gente também está concluindo e finalizando a minuta de São Bento do Sul. São essas. E todas essas foram bem aceitas, toda essa metodologia foi aplicada sendo participativa, de acordo com o embasamento jurídico e baseada na lei do Estatuto da Cidade, seguindo todas as regras para ser participativa e atingir o máximo possível a comunidade. Né? E todas elas deu certo e está sendo bem sucedido. Microfone aberto para a próxima pergunta. No microfone. Então esses são os precedentes, são essas cidades, né? E viraram lei, algumas pode citar? Isso.
Isso, elas na verdade estão na minuta final e agora, depois de passar pelos 30 dias de consulta, como vai ser a mesma metodologia, volta e vai para a Câmara de Vereadores para virar lei. Aí, em fase de conclusão. Próximo questionamento, por gentileza. Encerramos. Algum questionamento escrito? Então, gente, se ninguém mais tem interesse em usar a palavra, nós vamos dar por encerrado essa segunda audiência. Antes disso, vamos fazer a leitura da ata e, na sequência, então, vamos dar por encerrado. Boa noite a todos. Irei realizar a leitura da ata da segunda audiência pública do processo participativo de revisão do plano diretor do município de São Francisco do Sul. Aos 7 dias do mês de agosto de 2018, às 19 horas, no Cine Teatro 10 de novembro, localizado na rua Ercílio Luz, número 50, Centro, São Francisco do Sul, foi realizada a segunda audiência do processo participativo de revisão do plano diretor do município de São Francisco do Sul. O mestre de cerimônia agradeceu a presença de todos os constantes da mesa de presença anexa à presente ata. Em seguida, o mestre de cerimônias chamou para compor a mesa o vice-prefeito, Sr. Dr. Valmor Beretta Júnior, o coordenador do processo participativo, engenheiro Ângelo Pereira Costa, e a representante da Munesc, a arquiteta Tabata Yumi Fujioka. Na continuidade, foi apresentado o objetivo da referida audiência, que tem por finalidade apresentar o diagnóstico coletado na etapa 2 do processo de revisão do plano diretor, que corresponde às leituras comunitárias realizadas nos bairros e localidades de São Francisco do Sul. Em seguida, ouvimos o hino nacional. O mestre de cerimônias registrou a presença do vereador Salvador Luiz Gomes. Na sequência, para fazer uso da palavra, foi chamado o senhor vice-prefeito, o senhor Dr. Valmor Beretta Júnior, que em síntese expôs sobre o pensar em São Francisco do Sul que queremos e a responsabilidade de discutir, questionar e ponderar cada ato que fale do futuro de nossa cidade. Ao encerramento da fala, o senhor vice-prefeito foi apresentado o vídeo institucional do processo de revisão do plano diretor de São Francisco do Sul. E após desfeita a mesa, na continuidade foi realizada a leitura do regimento interno da presente audiência pública, que está sendo filmada e será realizada na forma de exposição e manifestações verbais e escritas por participantes, com tempo de duração de 2 horas. Seguindo o cronograma da audiência pública, as técnicas da Munesc, arquitetas Natália de Souza Zata e Tabata Yumi Fujioka, apresentaram um diagnóstico coletado na etapa 2 do processo de revisão do plano diretor, que corresponde às leituras comunitárias realizadas nos bairros e localidades de São Francisco do Sul, nas quais foram coletadas percepções e anseios da população e dos segmentos da comunidade. Dando continuidade à audiência, foi prestado esclarecimentos sobre as manifestações verbais e por escrito sobre o tema exposto, que estão devidamente gravadas e integram a presente ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a audiência pública, da qual foi lavrada a ata, assinada por mim, Luan Carlos Ternos, pelo coordenador do processo de revisão do plano diretor, engenheiro Ângelo Pereira Costa, pelas representantes da Munesc, Natália de Souza Zata e Tabata Yumi Fujioka, pelo vice-prefeito, senhor Dr. Valmor Beretta Júnior. É parte integrante da presente ata a gravação e a lista de assinaturas dos participantes da presente audiência pública. Então, gente, é isso? Está aprovada a ata?
Aprovada? Aprovada. Bom, então, em nome da Prefeitura de São Francisco do Sul, agradecemos a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite.